Depois de muito hype e antecipação, vi Lovecraft Country. Eis minhas impressões. As impressões são do Douglas Oliveira Donin. Vários aqui sabem o quanto eu gosto de Lovecraft, um dos meus autores favoritos desde pelo menos uns 30 anos atrás, quando ainda adolescente tive meu primeiro contato com a literatura pulp. Vi Lovecraft se transformar de virtualmente desconhecido aqui no Brasil em assunto obrigatório do meio pop e de não ter nem previsão de publicação a ser publicado simultaneamente por várias editoras, mesmo publicado por linhas de clássicos de livrarias cristãs. Não era assim a citação que eu recebi notícia de Lovecraft Country, uma série que, além de baseada na literatura do autor, chegava produzida por Jordan Peele, um dos meus realizadores favoritos da atualidade. O outro nome associado, J.J. Abrams, sempre traz algum ceticismo. Quando acerta muito, mas quando erra feio, mas resolvi arriscar. Logo no primeiro episódio já estava esboçando um sorriso. A série parecia estar entregando o que eu imaginei: boa produção, bons atores, uma peça de época e um clima que prometia sobretudo por um twist interessante. Em vez de acadêmicos, policiais ou diletantes, os heróis normais de Lovecraft, uma família negra que, além de tudo, como se meter com entidades ancestrais não fosse suficiente, deveria lidar com o racismo. No primeiro episódio já tem de fugir da KKK, Ku Klux Klan, e de um xerife racista em cenas angustiantes. A ideia era excelente e bem realizada, daria um resultado interessante narrativamente e também em relação à mensagem, mas logo ficou evidente que em algum momento do projeto, talvez na própria concepção, alguém resolveu inverter as coisas de ponta cabeça. Ao invés de uma série de ficção carregando uma mensagem antirracista, a série virou uma colagem de mensagens, todas óbvias demais, expressas demais, redundantes demais, didáticas demais, cujo mero plano de fundo é uma história de terror. Isso faz com que nem a mensagem se salve, pois toda mensagem em evidência demais vira sermão, nem a história, que deixada de lado e com pouca função, se torna uma coisa dispensável, meramente acessória e, portanto, merecedora de pouco cuidado. Lovecraft Country se constitui então em uma alegoria antirracista multidimensional. Multidimensional, pois o antirracismo da série chega sempre através de no mínimo 6 camadas simultâneas. Primeiro, diretamente em uma camada narrativa primária, os acontecimentos da história imediata ao redor do núcleo de protagonistas giram em torno de atos racistas dos vilões e da sociedade. Segundo, em uma camada narrativa histórica, os acontecimentos históricos retratados, escolhidos como pontos de referência, são eventos racistas da história americana e mundial. Terceiro, uma camada metanarrativa metafórica que sugere basicamente que o real horror é o racismo e não monstros, feiticeiros ou deuses ancestrais. Esses não seriam nada perto do racismo. Quarto, uma camada metanarrativa referencial que se apropria de temas Lovecraftianos de forma justamente para apontar o racismo do autor. Em uma camada discursiva, os personagens, heróis e vilões têm em seus diálogos como assunto principal o racismo. Mesmo os vilões parecem dar sermões a respeito, como você não é branco o suficiente para se julgar merecedor de privilégios. Sexto, em uma camada estética, a trilha sonora de vários momentos é composta por discursos célebres de líderes, poetas e outras figuras de destaque negras, sempre falando sobre o racismo. Tudo isso cria um quadro extremamente redundante, vulgar, extenuante. Já no segundo ou terceiro episódio, bombardeado com a repetição da mesma mensagem em camadas superpostas, todo mundo já está revirando os olhos, pensando, ok, eu entendi, sentido como tratado como criança, Alguns diálogos são sermões absurdos, onde os personagens, às voltas com acontecimentos sobrenaturais, resolvem simplesmente acenar para discursos modernos, anacrônicos, simplesmente para acenar ao que se fala nas redes sociais. O pior caso é um absurdo sermão de uma personagem sobre como está cansada de ser interrompida. Cansado de ser interrompida aqui é o men's woman's, agora esqueci o termo, O resultado é uma desvalorização completa da importantíssima mensagem, que se torna chata, desagradável, agressiva, como se gritasse com o espectador, chamando de idiota, insistindo em repassar pela milésima vez uma lição que ele foi capaz de entender na primeira. Não tem como não se irritar com o didatismo da série, que se converte em um exercício de resistência. O quanto você pode aguentar um sermão incessante, bruto, chato, desnecessário em nome da curiosidade. E uma curiosidade que não se paga, aliás. A história é ruim, não fazendo em momento algum justiça a um dos mais criativos escritores de horror de todos os tempos, que é difícil a adaptação, ok? Mas não justifica uma história de qualidade inferior ao que se encontraria talvez em Buffy ou Supernatural. E encerra com uma solução mágica revoltante que nada mais é do que outra mensagem antirracista vulgar, simplória e absurda, além de moralmente muito errada.
Mais do que uma série, me parece principalmente apenas um movimento corporativo da HBO para ganhar pontos com o público interessado apenas em ostentar mensagens óbvias e fáceis. É uma pena. O talento dos nomes envolvidos mereceriam outra coisa. Vejam se estiverem curiosos, mas eu não recomendo. É isso aí, hasta la vista, babies. Até a próxima.